Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Vamos conversar com o cientista político Fernando Schiller aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e destacar, né, Schiller, a pesquisa Datafolha, que avaliou aí a popularidade do presidente da República e também constatou que os entrevistados, a maioria dos entrevistados, né, um pouco mais da metade, 52%, diz que o Jair Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelo total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. Uma pergunta difícil de ser respondida assim, não sei nem se deveria ser alvo de um levantamento de um instituto de pesquisa como o Datafolha. O que você pensa sobre o tema, hein, Schiller? Tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Eduardo, Thaís, nossos ouvintes. Diria o seguinte, quer dizer, a pesquisa mostra dois dados, eu acho, relevantes. Primeiro, que desde o surgimento aí do auxílio emergencial, e aqui eu não estou dizendo que tem uma causalidade direta, não é? Ou seja, que por causa do auxílio emergencial, essa popularidade do presidente vem se mantendo. Até porque caiu de 600 para 300 reais o valor, não é? Na medida que era uma previsão, enfim, foi um processo aprovado no Congresso, então tem uma previsão legal, não é simplesmente um ato de vontade da presidência da República nem criar e nem reduzir e nem extinguir o auxílio emergencial. Mas de alguma maneira a população associa a presidência da República a isso, melhorou o clima econômico, então muitas vezes a gente deixa de perceber o impacto que tem o auxílio emergencial, quer dizer, se a gente pegar o cômputo do ano, nós estamos falando de mais de 300 bilhões de reais que é endividamento público, não é? Mas que foi, digamos assim, que irrigou a economia. Então é a venda, é o supermercado, é a linha branca, é o consumo das famílias, enfim. Isso tem um impacto grande no clima geral do país. Não é só o auxílio emergencial, uma série de outras medidas que o Estado brasileiro, de uma maneira, tomou, não é? Então, e é interessante analisar isso, quer dizer, hoje você tem bom e ótimo 37%, ruim e péssimo 32%. O que, digamos assim, chama atenção na pesquisa é a estabilidade desse número, o fato de que tenha caído de... Alguns outros institutos, Datapoder, por exemplo, que a gente também trabalha aqui na Band, outros institutos mostram uma queda na margem da avaliação positiva do presidente da República. O Datafolha não capturou isso, não é? Preserva essa estabilização. Obviamente, vai ter pela frente tempos difíceis, né? O Congresso não avançou em nenhuma reforma estrutural nesse final de ano, não é? Não teve PEC emergencial, não avançou nada a reforma tributária, enfim, mesmo o orçamento da União, o famoso orçamento da semana seguinte, o senador Márcio Bittar não avançou, não vai ter um substituto, pelo menos até agora não foi anunciado para o auxílio emergencial, então há uma situação de incerteza. Eu não estou dizendo aqui que o mundo vai cair em janeiro, enfim, há sinais de recuperação econômica em muitos setores, mas obviamente nós vamos enfrentar um problema, até porque não se sabe o tamanho, a extensão que vai ter ainda a pandemia. Agora, o outro dado que tu citaste está conectado com esse primeiro, que é o fato de que 52% dos entrevistados não associam diretamente o presidente da República, o presidente Bolsonaro, como culpado pelas mortes da pandemia. Apenas, interessante o dado, apenas 8% dos entrevistados dizem que Bolsonaro é o principal responsável, não é? Por que isso? Né? Porque lá atrás o Supremo Tribunal Federal ele tomou uma decisão, na minha visão, correta, né? Porque é coerente com a Constituição brasileira. O país é federativo, você tem 5.500 municípios, 27 estados, que os municípios, os estados, são corresponsáveis, junto com a União, com a gestão da saúde. Então, as medidas de isolamento social foram tomadas por estados, pelos municípios, também menos até pela União, com o passar do tempo, na verdade. Então, muitas vezes, quer dizer, o conflito, o problema das pessoas, a atribuição de responsabilidade que as pessoas fazem nas cidades, lá na ponta, especialmente em cidades grandes e pequenas, mas eu diria que isso impacta até mais em cidades de médio e pequeno porte, é o prefeito. É o prefeito que manda fechar, que manda abrir, ou seja, que está no dia a dia na relação com as pessoas. As pessoas não associam eventualmente essas medidas ao presidente da República lá, né? Tem uma discussão sobre a vacina, uma discussão sobre a macrocondução do Ministério da Saúde, mas no dia a dia o prefeito, o governador, em segunda instância, estão muito mais perto das pessoas. O Montoro então, eu já diria falava assim, isso, né, Schiller? Mas, Schiller... Da proximidade do prefeito com as pessoas. Não era o Montoro que falava isso?
Mas eu tenho uma dúvida com relação a isso. No quinto sinal marcando 9h30. Bom dia, Schiller, é o Edu Castro. Tudo bom, Edu? Tudo bem. O Lula era de Teflon. Enquanto ele estava no governo, podia acontecer o que fosse do governo, a culpa não era dele, né? E as pesquisas mostravam que ele continuava, tanto que ele foi eleito no segundo turno, no segundo mandato também. Isso não aconteceu com a Dilma. A Dilma, tudo era culpa dela. Muito embora também o que não fosse caía na conta dela. Bolsonaro está mais para Lula, muito mais para Lula do que Dilma nesse aspecto. Ele também é banhado em Teflon. Não vai muito da personalidade, da capacidade de comunicação do presidente, da figura, ficando só nesses 3 últimos que a gente tem aqui? Ó, Eduardo, bela questão. Eu acho que sim, acho que o Bolsonaro é um bom comunicador. Quer dizer, ele fez um hedge, né? Vamos usar a expressão do mercado financeiro, uma espécie de seguro, quando ele atribuiu o tempo inteiro a responsabilidade aos prefeitos, aos governadores. Não estou entrando no mérito, se ele está certo ou não. Estou dizendo, é um discurso, olha, a responsabilidade é dos prefeitos, dos governadores, Então, marcou muito essa posição. O próprio clima de guerra, né, que se criou no país, de quem é o dono da vacina, quem é o dono das medidas de isolamento, quem é responsável, quer dizer, cria essa situação onde você não tem uma informação clara sobre exatamente até da responsabilidade, até porque as responsabilidades de fato são compartilhadas, né? Obviamente o presidente tem uma massa de apoio, é um comunicador, usa bem redes sociais, tem uma base própria de apoio que Dilma não tinha. A diferença, eu acho que tu colocas, é interessante, porque Lula tem, ele pessoalmente, uma base de apoio. Foi eleito com uma base pessoal. Quer dizer, Dilma também, obviamente, foi eleita, mas foi eleita muito em função da transferência do carisma, do apoio do ex-presidente Lula, que saiu com mais de 80% em 2000 lá, quando é que foi o último mandato? 2008, né? 2010, aliás, foi o último ano do Lula, né? Agora, vamos lembrar, a ex-presidente Dilma, nesse momento, com 2 anos de governo, ela era a melhor avaliada, ela tinha mais de 60% de bom e ótimo. A ex-presidente Dilma caiu realmente assim de maneira monumental, foi durante os atos públicos, né, as manifestações de 2013. Ali ela caiu em um mês, ela caiu mais de 30%. E depois não recuperou mais, ainda teve uma leve recuperação, conseguiu uma eleição difícil contra Aécio Neves e depois realmente despencou até um impeachment, né? Mas eu diria assim, nós estamos num quadro confuso. Eu acho que o governo tem uma tempestade aí pela frente em função da questão fiscal, né? Mas, digamos assim, eu diria que tem mais incerteza nesse jogo do que respostas prontas aí. De qualquer maneira, é surpreendente, né? Na minha visão, há um divórcio hoje no país. Existe uma certa opinião que a gente vê nos jornais, etc., que nós estamos no caos, que o presidente da República é um genocida, etc, etc. Mas quando você vai na população, faz pesquisa na base da população, a opinião não é essa. Nessa pesquisa, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem muito mais apoio nas cidades de médio e pequeno porte do interior do país, um apoio relativamente forte no Nordeste, e menos apoio nas grandes capitais. Ele tem menos apoio na população que ganha mais de 10 salários mínimos do que naquelas famílias intermediárias, de 5 a 10 salários mínimos, né? Então há um divórcio hoje realmente na percepção em relação ao presidente da República. Fernando Schiller, cientista político, participa conosco do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ele volta durante a semana e na segunda-feira que vem, às 9 da manhã, o Schiller estará conosco aqui para a gente falar bastante sobre política, né? Fazer um balanço desse ano aí aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana para você, hein, Schiller? Boa semana, grande abraço.